Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente aí, o prefeito Carlinhos, o Keito, o seu Amauri, o Alenir, os funcionários da Câmara e os que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Anselmo Voidela proceda com a leitura de um breve trecho bíblico. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade e fidelidade. A paz é a obra do Espírito em nós. Ela não é fabricada, mas gerada. É sinal de uma alma cheia de Deus. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alain Dreyer, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 1º/7/2025, às 18 horas. Ata da 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada no dia 1º de julho de 2025. No dia 1º do mês de julho de 2025, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na rua Augusto Kuchler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladreia, reunir os seus senhores vereadores em sessão ordinária. Ausente o vereador Fábio Lopes Cariolato. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou ao vereador Edilson Milke para que procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário Igor Aladreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 24 de junho de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, continuando, solicitou ao vereador vice-presidente Guilherme Wiczorkowski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referente ao projeto de lei número 030/2025. Assim lido, solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 0178/2025, que encaminha o projeto de lei de número 034/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Segundo da leitura do referido projeto de lei, assim lido, encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou ao vereador vice-presidente Guilherme Wiczorkowski para que promovesse com a leitura do ofício de número 0179/2025, que encaminha os projetos de lei de número 035/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Seguido da leitura do referido projeto de lei, assim lido, encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 0180/2025, que encaminha o projeto de lei de número 036 e 037/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal. Seguindo da leitura do referido projeto de lei, assim nele, encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou ao vereador Thiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura das indicações de número 41, 42 e 43/2025. Assim li. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre as matérias lidas, não havendo inscritos, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Edilson Milke, José Joana Machado, Wilson Wagner,
Continuando, o senhor presidente colocou em discussão o regime de urgência especial sobre os projetos de lei número 036 e 037/2025. Encerrou a discussão e colocou em votação o regime de urgência especial sobre os projetos de lei número 036 e 037/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado o regime de urgência especial sobre o projeto de lei número 036 e 037/2025. De acordo com o artigo 143, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, os projetos de lei 31, 32 e 33/2025. O senhor presidente solicitou parecer verbal às comissões competentes. Neste ato foi declarado parecer favorável. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 030/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 030/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 030/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 031/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 031/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 031/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 032/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 032/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 032/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 033/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 033/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 033/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 004/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 004/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 004/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 005/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 005/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 005/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 006/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 006/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em segunda votação o projeto de lei complementar número 006/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 007/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 007/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 007/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 008/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 008/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 008/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 009/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 009/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 009/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 010/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 010/2024. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada a segunda votação o projeto de lei complementar número 010/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei complementar número 011/2024. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 011/2024.
Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar número 011/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Vaidela, Edilson Milke, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Giovanni Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata que lida, gravada na íntegra que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 1º/7/2025. Encerra a discussão e coloca em primeira e única votação a ata ordinária do dia 1º/7/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 1º/7/2025, às 18 horas. Solicita ao primeiro secretário, vereador Igor Alandreia, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 1º/7/2025, às 18 horas e 30 minutos. Ata da 17ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 1º de julho de 2025. No dia 1º do mês de julho de 2025, às 18h30, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na rua Augusto Kirchler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner. E secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladreia. Reunir-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Ausente o vereador Fábio Lopes Cariolato. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. De acordo com o artigo 143 do inciso 2º Regimento Interno da Câmara de Vereadores, os projetos de lei 036 e 037/2025. O senhor presidente solicitou parecer verbal às comissões competentes. Neste ato foi declarado parecer favorável. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 030/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 030/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 030/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 031/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 031/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 031/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 032/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 032/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 032/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 033/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 033/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 033/2025. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 036/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 036/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 036/2025.
Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 037/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei número 037/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 037/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 1º/7/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 1º/7/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 1º/7/2025, às 18h30. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 1º/7/2025, às 19h. Ata da 18ª Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa da 8ª Legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada no dia 1º de julho de 2025. No dia 1º do mês de julho de 2025, às 19h, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na rua Augusto Chrysler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner, e secretariando os trabalhos o vereador Igor Ladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o vereador Fábio Lopes Cariolato. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 036/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 036/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 036/2025. Colocou em segunda discussão o projeto de lei número 037/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei número 037/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei número 037/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de julho, neste mesmo local, às 18h. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 1º/7/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 1º/7/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 1º/7/2025, às 19h. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei
34 e 35/2025. Ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 3 dias do mês de julho de 2025, às 17 horas, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reuniu-se o vereador presidente da comissão, senhor Thiago Damos da Silveira, e os demais membros, na sala das comissões do prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchner, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto. Projeto de Lei número 034/2025, dispõe sobre instituição de gratificação de função aos integrantes da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e outras providências. Aberta a reunião, foi analisado o projeto de lei, foi designado como relator o vereador Wilson Wagner e decidiram oferecer parecer favoráveis ao projeto em análise, determinando a elaboração dos pareceres, nada mais havendo a se tratar, eu, Thiago Damos da Silveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mandei lavrar esta ata que segue assinada por mim e os demais membros. Thiago Damos da Silveira, presidente, Wilson Wagner, secretário relator, Igor Alain Dreyer, membro. Ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, aos 3 dias do mês de julho de 2025, às 17 horas, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, reuniu-se o vereador presidente da comissão, o senhor Guilherme Vitorkevski, e os demais membros, na sala das comissões do prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchner, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto. Projeto de Lei número 034/2025, dispõe sobre a abertura sobre instituição de gratificação de função aos integrantes de comissão de sindicância e o processo administrativo disciplinar e da outras providências. Aberta a reunião, foi analisado o projeto de lei, foi designado como relator o vereador Igor Alain Dreyer, decidiram oferecer parecer favoráveis ao projeto em análise, determinando a elaboração dos pareceres, nada mais havendo a se tratar, eu, Guilherme Vitorkevski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, mandei lavrar esta ata que segue assinado por mim e os demais membros. Guilherme Vitorkevski, presidente, Igor Alain Dreyer, secretário relator, Wilson Wagner, membro. A ata da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 3 dias do mês de julho de 2025, às 17 horas, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reuniu-se o vereador presidente da comissão, senhor Thiago Damos da Silveira, e os demais membros, na sala das comissões do prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchner, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto. Projeto de Lei número 035/2025, institui Programa Municipal de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Municipal Refis 2025 e da outras providências. Aberta a reunião, foi analisado o projeto de lei, foi designado como relator o vereador Wilson Wagner e decidiram oferecer parecer favorável ao projeto em análise, determinando a elaboração dos pareceres, nada mais havendo a se tratar, eu, Thiago Damos da Silveira, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mandei lavrar esta ata que segue assinada por mim e os demais membros. Thiago Damos da Silveira, presidente, Wilson Wagner, secretário relator, Igor Alain Dreyer, membro. A ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, aos 3 dias do mês de julho de 2025, às 17 horas, atendendo à convocação do presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, reuniu-se o vereador presidente da comissão, senhor Guilherme Vitorkevski, e os demais membros, na sala das comissões do prédio da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situado na rua Augusto Kirchner, número 1286, Estado de Santa Catarina, para deliberarem sobre o seguinte projeto. Projeto de Lei número 035/2025, institui Programa Municipal de Recuperação de Crédito da Fazenda Pública Municipal.
Refis 2025 e das outras providências. Aberta a reunião, foi analisado o projeto de lei e foi designado como relator o vereador Igor Alan Dreyer e decidiram oferecer o parecer favoráveis ao projeto em análise, determinando a elaboração dos parecer, nada mais havendo se tratar, eu, Guilherme Vitorkevski, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, mandei lavrar essa ata que segue assinada por mim e os demais membros. Guilherme Vitorkevski, presidente, Igor Alan Dreyer, secretário relator, Wilson Wagner, membro. Solicito ao segundo secretário, vereador Wilson Wagner, para que efetue a leitura do ofício de número 20/2025 do setor contábil. Bela Vista do Todo, 7 de julho de 2025. Ofício do setor contábil número 20 de 2025. Mesmo senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Cumprimentando, venho através deste fazer a prestação de contas referente ao mês de junho de 2025 do recebimento do 10º e despesas desta Casa de Leis, conforme dados especificados abaixo. O valor do 10º do mês de junho recebido no dia 18 de 6 de 2025 é valor 137.500. Despesas pagas: salários, férias, subsídios INSS e auxílio alimentação, R$ 71.003,97. Diárias, R$ 5.636,90. Material de processamento de dados, R$ 159,90. Despesas com locomoção, R$ 568,30. Energia elétrica, R$ 206,94. Água, R$ 119,50. Serviços bancários, R$ 84,60. Inscrições de cursos, R$ 3.580. Locação do sistema beta, sistema limitada, R$ 2.461,08. Internet, R$ 280. Tablet e computador, R$ 18.026,10. Total das despesas, R$ 102.127,29. Saldo do banco, R$ 301.815,33. A documentação referente à movimentação contábil está à disposição no setor para consulta e publicado no portal da transparência, conforme especifica a legislação. Sem mais para o momento, antecessamente, Maria Emília Xício Alberti, contadora. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 0190/2025, que encaminha o projeto de lei número 038/2025, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 190/2025, Gabinete. Bela Vista do Todo, 7 de julho de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminha o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos digníssimos vereadores que compõem esta egrégia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 038/2025, que altera a carga horária do cargo efetivo de fisioterapeuta. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem este projeto de lei. Presente projeto de lei. Projeto de lei número 038/2025, de 7 de julho de 2025, altera a carga horária do cargo efetivo de fisioterapeuta. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal, em exercício de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 64 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancino o seguinte: lei, artigo 1º, fica alterada a carga horária de 2 cargos efetivos de fisioterapeuta
de 20 horas semanais, passando para 30 horas semanais, sendo que os cargos estão previstos na Lei número 823/2011, de 22 de dezembro de 2011. Parágrafo único. O valor da remuneração de carga do fisioterapeuta terá aumento proporcional decorrente com a carga horária, de 30 horas semanais. Artigo 2º. Os demais artigos previstos na Lei 823/2011 permanecem inalterados. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. As despesas constantes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações orçamentárias. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrários. Bela Vista Todo, 7 de julho de 2025, Francisco Carlos X, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, aos cumprimentá-los cordialmente, vimos através do presente encaminhar esta colenda da Casa Legislativa o projeto de lei em tela para que análise e apreciação dos nobres parlamentares em qual ter a carga horária do cargo efetivo de fisioterapeuta. Destaca-se que o respectivo à alteração à carga horária é necessária para a ampliação de oferta de atendimento, especialmente em períodos de maior incidência de doenças respiratórias e condições ortopédicas, bem como para garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado. Representa-se que esta iniciativa representa um avanço na valorização profissional do categoria, ao mesmo tempo em que responde a uma demanda concreta na área da saúde do município. Certos que podemos contar com a atenção de Vossa Excelência, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessários. Pela certeza da habilidade e atenção, antecipo graciosamente Bela Vista Todo, 7 de julho de 2025, Francisco Carlos X, Prefeito Municipal. Encaminhe para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exerçam seus pareceres. Solicito ao segundo secretário Wilson Wagner para que efetue a leitura do ofício de número 0194/2025, que encaminha o projeto de lei número 039/2025, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 194/2025 do Gabinete. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 8 de julho de 2025. Ao senhor Osni Carlos Estelzner, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta Egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 039/2025, que cria o cargo efetivo de arquiteto e urbanista no âmbito da administração pública municipal e das outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares dessa colenda Casa de Lei aprove o presente projeto de lei. Francisco Carlos X, seu prefeito municipal. Projeto de lei número 039/2025, de 8 de julho de 2025. Cria o cargo efetivo de arquiteto e urbanista no âmbito da administração pública municipal e das outras providências. Francisco Carlos X, seu prefeito municipal, no exercício de Bela Vista Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro de pessoal efetivo na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico o seguinte cargo: arquiteto urbanístico. Vaga 1. Carga horária 30 horas. Salário R$ 8.027,44. Requisitos: graduação em
Arquitetura e Urbanismo e registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Artigo 2º. O cargo de arquiteto e urbanista será responsável pelo planejamento, elaboração e encaminhamento de projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, bem como pela fiscalização de obras e aplicação de normas e legislações relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao patrimônio público. Artigo 3º. O cargo de arquiteto e urbanista terá as seguintes atribuições. Primeiro, planejar, elaborar e analisar projetos arquitetônicos e urbanísticos para edificações e espaços públicos. Segundo, elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica para intervenções urbanas e edificações municipais. Terceiro, acompanhar, coordenar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia relacionados à arquitetura e urbanismo. Quarto, realizar o planejamento urbano, incluindo a organização de espaços, zoneamentos, mobilidade, acessibilidade e uso de solo, observando a legislação vigente. Quinto, elaborar parecer técnicos, laudos e relatórios referente à arquitetura e urbanismo. Sexto, participar da elaboração, análise e revisão de planos diretores, códigos de obras e normas e de ocupação de solo. Sétimo, desenvolver projetos de restauração e conservação de bens históricos e culturais do município. Oitavo, orientar e fiscalizar a aplicação de normas técnicas ambientais, de acessibilidade e de segurança em projetos e obras. Nono, prestar assessoria técnica aos órgãos da administração pública municipal em questões relacionadas à arquitetura e urbanismo. Décimo, desenvolver ações de conscientização sobre o planejamento urbano sustentável e a preservação do patrimônio público e ambiental. 11º, executar outras atribuições correlatas. Artigo 4º. O cargo de arquiteto e urbanista será regido pelas normas gerais de pessoal do município de Bela Vista do Toldo, com as adaptações necessárias conforme a natureza do cargo e a legislação aplicável. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. As despesas constantes da presente lei correrão por conta das respectivas dotações orçamentárias. Bela Vista do Toldo, 7 de julho de 2025. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através do presente encaminhar esta colenda Casa Legislativa o projeto de lei em tela para análise e apreciação dos nobres parlamentares, o qual cria o cargo efetivo de arquiteto e urbanista no âmbito da administração pública municipal e da outras previdências. A criação do cargo de arquiteto e urbanista no âmbito da administração municipal atende à necessidade de aprimorar o planejamento urbano, a gestão do território e a execução de obras públicas com foco na qualidade, sustentabilidade e eficiência. O crescimento das demandas relacionadas à organização do espaço urbano, à preservação ambiental e cultural e à promoção da acessibilidade exige a atuação de um profissional qualificado, com formação técnica específica capaz de integrar aspectos estéticos, funcionais, econômicos e sociais no desenvolvimento de projetos, ações municipais. A atuação de um arquiteto e urbanista é essencial para a elaboração de projetos que organizem o uso do solo, promovam a mobilidade urbana, garantam a acessibilidade e assegurem um desenvolvimento urbano sustentável.
O profissional contribuirá para o planejamento, execução e fiscalização de obras, garantindo que sejam seguidas as normas técnicas ambientais e de segurança, além de otimizar recursos públicos. A presença de um arquiteto e urbanista no corpo técnico municipal é indispensável para assegurar a valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental, bem como para elevar a qualidade estética das intervenções públicas. O arquiteto e urbanista é responsável por garantir que os projetos e ações do município estejam em conformidade com as legislações federais, estaduais e municipais, como o plano diretor, o código de obras e as normas da acessibilidade e proteção ambiental. A criação do cargo permitirá maior agilidade e eficiência no atendimento das demandas da comunidade, especialmente em questões ligadas à aprovação de projetos, regularização de imóveis e planejamento urbano. Portanto, a inclusão do cargo de arquiteto urbanista no quadro de servidores municipais representa um avanço na modernização da administração pública, reforçando o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável do município. Certos de podermos contar com a atenção de Vossas Excelências, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fazem necessário. Pela certeza da habitual atenção, antecipo agradecimentos. Bela Vista do Toldo, 8 de julho de 2025. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Encaminha para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exeram seus pareceres. Solicito ao vice-presidente Guilherme Wojciechowski para que efetue a leitura do ofício número 0195/2025, que encaminha o projeto de lei número 040/2025, seguido da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 195/2025, Gabinete Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 8 de julho de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei número 040/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Projeto de lei número 040/2025, de 8 de julho de 2025. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egrégia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$200 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 07.07, Fundo Municipal de Saúde. Unidade orçamentária 07.01, Fundo Municipal da Saúde. Manutenção do Fundo de Atenção Básica em Saúde. Total geral R$200 mil. Artigo 2º. Para o suporte de crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica
ao chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por conta processo simplificado de convênio no valor de R$200 mil no corrente exercício financeiro, referente ao incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde, através do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme relatório em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Bela Vista Todo, Santa Catarina, 8 de julho de 2025. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 040/2025. Ao senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar a Vossa Excelência para exame indispensável aprovação, incluso o projeto de lei número 040/2025, que nossa iniciativa, que em súmula dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar para a suplementação do valor de R$200 mil, por conta de processo simplificado de convênio referente ao auxílio financeiro para custeio do Programa de Atenção Básica, PAP, e reforma da estrutura do Posto de Saúde Central e Base Central SAMU. Repasse através do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme relatório em anexo. Salientamos a vossas senhorias que em suplementação, hora solicitada, é de referente importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Gabinete do Prefeito Bela Vista Todo, Santa Catarina, 8 de julho de 2025. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Encaminho para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exerçam seus pareceres. Solicito ao vereador Dilson Milk para que efetue a leitura das indicações de número 44 e 45 para 2025. Indicação número 44/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere no artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo Prefeito Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e Secretaria de Obras e Infraestrutura realize serviços de melhorias nas estradas da Serrinha, na Colônia Ouro Verde. Justificativa. Senhores nobres vereadores e Poder Executivo, a estrada da Serrinha entre os munícipes Mário Sassala e Altavir Colasso, localizado na Colônia Ouro Verde, se encontra em mau estado e necessita de melhorias para o fluxo de carros e caminhões. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 8/7/2025, vereador Edilson Milk. Indicação número 45/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo Prefeito Municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e Secretaria de Obras e Infraestrutura efetue reparos e realize a colocação de materiais na estrada da localidade de Colônia Ouro Verde. Justificativa. Senhores nobres vereadores, o Poder Executivo, a estrada principal da Colônia Ouro Verde entre os munícipes Adilson Miller e Silvano Cezerniak se encontra em mau estado e necessita de melhorias para o fluxo de carros e caminhões. Confiante no atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 8/7/2025. Vereador Edilson Milk. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura das indicações de número 46 e 47 para 2025. Indicação número 46/2025.
Senhor Presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e que se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem a fiscalização e normatização de vendedores ambulantes. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes. Faço a seguinte indicação para que seja realizada a fiscalização e normatização através de lei municipal de vendedores ambulantes, seguindo diretrizes da legislação federal, criar regulamentação municipal que exigem alvarás locais e horários de comercialização, criar ou designar autoridade municipal para que possa notificar e retirar ambulantes de locais sem permissão, que estejam atrapalhando o sossego e segurança da população. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 8/7/2025, vereador Fábio Lopes Cariolato. Indicação número 47/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem ações que tratam do autismo e outras deficiências. Justificativa. Senhores nobres vereadores, Poder Executivo e secretarias competentes, faço a seguinte indicação para que seja desenvolvida ações voltadas a pessoas com transtorno do espectro autista e outras deficiências. Assim, sendo apresentado programas que estão sendo realizados e executados pelas secretarias responsáveis no momento, sobre a indicação. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 8/7/2025, vereador Fábio Lopes Cariolato. Solicito ao vereador Wilson Wagner para que efetue a leitura da indicação de número 48/2025. Indicação número 48/2025. Senhor Presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal. Indico-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem melhorias nas estradas e propriedades dos produtores de leites e granjeiros do nosso município. Justificativo. A presente indicação de melhoria nas estradas e propriedades dos produtores de leites e granjeiros é necessária devido ao excesso de chuva que ocorreu no nosso município e que estará dificultando os trabalhos nas propriedades e nas estradas dos produtores. Sabemos que tem previsão de mais chuvas em excesso na região e por isso solicito prioridade no atendimento aos produtores de leites e granjeiros. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 8/7/2025. Vereador Wilson Wagner. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alan Dreyer, para que efetue a leitura da certidão. Certidão. Certificamos para os bens para os devidos fins que as servidoras públicas Sabrina Stelzner e Jaqueline Zazek, em cumprimento ao determinado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, cumpriram o ato designado de se dirigir até a localidade de Tirafogo, neste município de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, com o objetivo de entregar ofício número 030/2025 à senhora Ellen Thaís Cru, convidando-a a estar presente na sessão da Câmara de Vereadores no dia 8 de julho de 2025. As servidoras realizaram 3 tentativas de entrega do ofício, conforme segue.
Primeira tentativa, dia 3/7/2025, por volta das 10h30. Segunda tentativa, dia 3/7/2025, às 14h37. Terceira tentativa, dia 7/7/2025, às 10h18. Na terceira tentativa, encontrava-se na residência o senhor José Giovanni Machado, esposa da senhora Ellen Thaís Cru, o qual informou que não poderia receber ofício em nome de sua esposa, uma vez que a mesma não se encontrava. E para que chegue ao conhecimento do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, lavra-se a presente certidão que vai por nós assinada. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 8 de julho de 2025. Sabrina Stelzner e Jaqueline Zanzés. Informo que as próximas sessões será dada devido ao seguimento. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, abro o grande expediente para os vereadores se manifestarem sobre a matéria lida. Com a palavra, o vereador José Giovanni Machado. Cumprimento o seu presidente, em nome dos demais vereadores e aos que se fazem presente hoje na Casa de Leis e aos funcionários dessa casa. O que me traz o uso da tribuna hoje, senhor presidente, uma indicação que eu ia fazer, né? O pessoal me procuraram já meio em cima da hora, mas aproveitando que o prefeito hoje está presente nessa casa, prefeito, o pessoal do Rio Fundo me procuraram que tem um bueiro entupido ali, né? Subida da Graia, né? E então, né? Passo já para o prefeito essa questão, né? No mais, seria isso o meu uso da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras. Já foi concluído o serviço hoje, né, prefeito? Desse bueiro já foi solucionado o problema que estava lá. Com a palavra, o vereador Lopes Carolato. Meus cumprimentos a todos os vereadores, senhor presidente, prefeito que se faz presente, secretários, diretores de escola, munícipes, todos os funcionários da casa e aqueles que nos assistem através da internet em suas casas. Faço uso da tribuna hoje, dia 8 de julho de 2025, reportando sobre indicações, demais assuntos aí solicitados, reivindicações e atribuições da função de vereador, tá? Fiz 2 indicações, a 25ª que eu faço, né, dentro de 48 que existe dentro da Câmara da Casa de Leis desse ano, fiscalização e normatização de vendedores ambulantes. Então, sobre essa questão, a população nos pede que tem circunstâncias que vendedores ambulantes acabam desrespeitando a população em locais inapropriados. Então, a gente pede até meus cumprimentos também à assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Eu conversei com o assessor sobre essa indicação para que tenha essa fiscalização, ou seja, criada alguma situação voltada a essa questão, tá? Então, causando insegurança aos munícipes e desconforto nos locais aí, nos comércios locais, tá? Outra indicação, 26ª que eu faço, são ações que tratam do autismo e das pessoas do espectro autista e demais deficiências. Quais ações estão sendo tomadas do município e planejamento futuro? A gente sabe que é uma necessidade voltada a essa questão do espectro autista. Existem vários casos aí que estão sendo diagnosticados, então a gente pede um planejamento de ações, tá? Realizei indicações a semana passada, então infelizmente a gente estava num compromisso profissional em Chapecó, aconteceu um imprevisto, eu não consegui chegar a tempo na sessão. Eu havia realizado 2 indicações sobre que o vereador Edilson também havia feito, né, vereador?
questão a questão da quadra de esportes lá no Rio da Areia e também da fossa, tá? Mas isso que a gente reporta. Voltada à questão também, em cima do que o vereador José Giovanni Machado comentou, bastante solicitações, a gente sabe que o clima não está nos favorecendo, né? Vem bastante dias de chuva, umidade. Voltada à questão de estradas, a gente sabe que é uma sobrecarga, nesse momento o trabalho, o município tem uma extensão muito grande de estradas rurais, então se existe algum cronograma de planejamento do que está sendo trabalhado. Ontem eu estava seguindo ao Rio da Areia, Ouro Verde, a gente visualizou, né, avistou a patrola em trabalho, e qual que é o planejamento, porque às vezes acaba fazendo indicações recorrentes de situações que estão sendo resolvidas, né. Então se existe um cronograma, qual que é o trabalho nesse sentido, tá bom? Não é uma cobrança, mas sim uma situação de planejamento. Existe dentro da Lei Orgânica Municipal o artigo 20, inciso 3º, que fala sobre a questão, né, sobre as minhas faltas nas sessões aí ordinárias. Infelizmente acontece que eu estou até setembro num curso em Florianópolis sobre gestão e liderança. Então, uma vez por mês acaba acontecendo esse imprevisto de eu ter que faltar nas sessões ordinárias. Reporto toda a população, todas as pessoas, que isso não faço uso de custos públicos, né? Entende? Então isso é uma situação de falta que a gente busca sempre estar reportando para vocês e justificando o porquê dessas situações. Também em agosto, meus cumprimentos aos suplentes ali, Leandro Coge e Sidney Liller, né, que são suplentes aí do Republicanos. Então assim, eu já solicitei por uma questão pessoal. Em agosto eu estarei numa viagem por compromisso profissional aos Estados Unidos, então eu estarei tirando uma licença de 30 dias, reportando que será do dia 12 de agosto a 15 de setembro. Também já reportei à secretária, a gente estará documentando isso nos prazos cabíveis, tá certo? E também peço a cariação e aceitação do presidente sobre essa licença, tá certo? A gente vai estar lá uma viagem nos Estados Unidos. Hoje eu visitei a escola do Arroio Fundo, visitei a escola do Rio da Areia e também o posto de saúde da Embuia. Grato a todos pelo atendimento, pela atenção dos colaboradores, dos funcionários das escolas citadas e também do posto de saúde. Também é aquela questão, né, que provavelmente será debatido recorrente às situações da fossa, né, das fossas dos dois. Acho que a secretária está aí, provavelmente não sei se vai usar a tribuna para reportar, tá bom? Mas é uma situação recorrente, ainda mais um período de chuvas aí, que a gente visualizou lá, avistou e pede ação, tá? Lembrando que sábado terá uma festa junina na escola do Arroio Fundo, né, Terezinha, a partir das 13h30 no sábado. Então o pessoal nos convidou e pediu para repassar o convite. Sobre a pintura das lombadas, da faixa de divisão das pistas, a gente tinha feito uma indicação número 5, já estava no planejamento, no plano de campanha do prefeito. Parabéns pela execução. O que nos preocupa é assim a questão de que mesmo as ruas estão sujas pelo período, mas está apagando as lombadas, tá, prefeito? A gente sabe que já deve ter até uma preocupação quanto a isso, e os tachões também estão saindo, então é uma preocupação que fazem poucos dias que foram feitos. Tranquilo. Sobre a situação das crianças, da mudança das crianças para o almoço no Arroio Fundo, acredito que a secretária irá reportar na sequência também, é uma solicitação que a gente pediria esclarecimentos. E sobre a situação, eu acho que assim que tiver providência da fossa lá no Rio da Areia, eu acho que a quadra também estará sendo apta para o uso das crianças, né? Mas a gente sabe que está sendo dada atenção do executivo, tá bom? Grato pela atenção de todos, um forte abraço e todos os presentes, todos que nos assistem de suas casas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Wilson Wagner. Meu boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, funcionários dessa casa, funcionários da prefeitura e pessoal aqui presente. Minha indicação essa vez foi para dar uma prioridade para os produtores de leites e granjeiros, né, que alguns estiveram me procurando. A gente sabe que a prioridade hoje é o município inteiro, né, que precisa devido ao excesso de chuva, né?
Então, a gente sabe que o produtor de leite, ele não para, né? É todo dia, né? Todo dia eles precisam entregar o produto. Então, a gente pede para o pessoal dar uma olhada aí com carinho nos produtores de leite. A gente sabe da dificuldade e também a gente sabe da dedicação da equipe da Secretaria de Obras e Agricultura, que estão trabalhando até fora de horário, no sábado, né? Então, a gente também parabeniza o trabalho deles. E hoje seria isso aí, então. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Gilson, pelas palavras. Com a palavra, a secretária da Educação, Ana. Boa noite a todos. Cumprimento nesse momento o senhor Osni, presidente da Câmara. Em nome dele, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento o senhor prefeito municipal Carlinhos X. Em nome deles, os demais aqui presentes. Cumprimento os internautas que nos assistem nessa noite. E o que me traz aqui hoje, né, vereador, são alguns questionamentos, né, sobre a área da educação. Então, são vários, a gente sabe. Primeiramente da fossa. A fossa, eu digo que é um presente de grego que nós recebemos da gestão passada, que é um problema muito sério, até porque a gestão passada deixou situações muito ruins para nós sobre essa fossa. Contratou uma empresa, Volt, né, em construções, que foi notificada só esse ano já 5 vezes, onde a nossa engenheira, todos estão trabalhando em cima disso. Infelizmente, é claro, a gente gostaria sim de resolver esse problema de hoje para amanhã, que a gente sabe que está nos trazendo muito prejuízo às nossas escolas, vários prejuízos mesmo, mas infelizmente não é que nem a casa da gente, que a gente vai lá, pega um pedreiro e arruma. Né? Ele tem todo um sistema que tem que ser obrigatório ser. Ela tem que ser notificada, a empresa é notificada, ela volta, a gente conversa. Então, assim, a gente tem aqui a última notificação que foi feita sexta-feira passada, até porque a empresa veio até o município para fazer mais algumas obras, só que ao mesmo tempo, quando a engenheira da prefeitura foi verificar, e encontrou várias irregularidades. Então, não podemos deixar tocar uma obra que vai lá na frente nos dar prejuízo. Até porque, sim, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com dinheiro público e ele tem que ser trabalhado muito bem. Né? Se ele não tiver uma excelência, não vamos fazer. Não dá mais para fazer aquela coisa só de remendo. Eu sou bem sincera em dizer para vocês, vereadores, não gosto de remendo. Ou a coisa é bem feita, para que daqui 20 anos, 30 anos ainda diga, tá lá, foi bem feito, do que a gente fazer uma coisa que daqui 5 anos, 3 anos está nos dando prejuízo. Porque a gente está vendo isso muito nas nossas escolas. Se dizia que estava se fazendo reforma, dinheiro gasto em reforma, mas se os senhores visitaram, né, o vereador visitou as nossas escolas, algumas, e viu o que está acontecendo. Escolas novas que parecem escolas de 30 anos atrás, com toda a precariedade. E tiveram reformas. Temos instalações elétricas que eu não posso instalar 3 garrafas térmicas, sardelha elétrica que cai a ligação. Então, assim, o que nós priorizamos na educação? Queremos dar valorização ao dinheiro público. Então, se vamos fazer uma coisa, vamos fazer bem feito. Então, sabemos que as fossas, elas são prejudiciais, elas estão sendo, estamos aí gastando, esvaziando as fossas, né, sempre que está nas escolas, estamos fazendo isso, mas dizemos assim que nós, a Secretaria, sabemos do problema. Infelizmente, a fossa da escola do Rio da Areia fica ao lado da quadra. Nesse momento, deixar as crianças utilizar a quadra não pode acontecer, até porque coloca em risco a segurança das nossas crianças. E nesse momento a gente está priorizando a segurança dos alunos. Então digo para vocês assim, vamos sim tomar muito cuidado. Estamos com a engenheira, estamos com o nosso jurídico, com a empresa Volt, tentando trabalhar para que nós possamos ter fossa que dê sustentabilidade
também, né, para ter toda a nossa demanda. Então, assim, digo para vocês, vereadores, não vai ser uma coisa que nós vamos resolver de hoje para amanhã, não vamos conseguir, porque ele é muito burocrático. Para a gente tirar uma empresa, nós temos que estamos aí trabalhando. Aí se nós tirarmos essa empresa, nós vamos fazer um processo licitatório contratando outra empresa, que não vai também estar amanhã aqui. Mas digo para vocês assim, a hora que estiver pronto, todo mundo vai dizer, ótimo, foi feito, bem feito. E é isso que nós queremos, né? Coisas bem feitas ali. Então, da fossa, peço à população, peço, né, aos nossos professores, nas escolas, isso está sendo um problema, mas digo para vocês assim, ó, um pouquinho de paciência. Nós estamos em 6 meses de trabalho. Nesses 6 meses de trabalho já fizemos muito, muito mesmo. Até porque, assim, né, tivemos gestões aí de prefeitos e vice-prefeitos de muita comunidade que, infelizmente, não cuidaram nem da sua comunidade. Né? Então, isso para nós você fica pensando, né? A gente vê, eu sei que o vereador Edilson, né? Ele quer que melhore a sua comunidade, né, vereador? A escola da sua comunidade. Mas, infelizmente, veja, é uma escola que, se você for buscar os documentos, ela foi gasta milhões já naquela escola. E veja como ela está. Como ela está daquele jeito que nós encontramos a escola. Estamos fazendo melhoria? Estamos fazendo melhoria. Mas não é uma coisa rápida. Então, estive em todas as escolas, fiz um planejamento já para todas as escolas, até a escola do Tirafogo. Já fiz esse planejamento, já coloquei tudo que nós precisamos arrumar de cada escola. Cada escola tem o que tem que ser feito. Estamos lá. Tanto que peço para vocês, vereadores, aprovem esse projeto do arquiteto, porque ele vai ajudar muito a nossa engenheira, porque a demanda dela é muito grande. E com esse arquiteto, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Porque nós, da educação, qualquer outro setor público, não pode fazer um muro de uma escola se não tiver um projeto. Não podemos gastar isso. Eu não posso mandar qualquer pessoa ir fazer. Eu preciso de um projeto. Então, se eu preciso desse projeto, eu preciso também da engenheira, eu preciso do arquiteto, eu preciso dessas pessoas. Então, peço para vocês, vai nos ajudar muito, né? Não é só um cargo, mas é um cargo que vai nos ajudar a deliberar, porque todas as nossas escolas, as 8 escolas que nós temos, todas elas precisam de projeto de melhoria. E eu digo para vocês, a educação tem condições, sim, de fazer esses projetos. Até com a ajuda de vocês, desses projetos, estando buscando recurso, mas eu digo para vocês, sem um projeto, nenhum de nós faz nada. Mesmo que o prefeito queira fazer, ele não vai fazer. Né? Então, peço para vocês assim, ó, aprovem esse arquiteto junto conosco nesse momento. Então, vi que o nosso vereador Fábio foi para as escolas e convido os outros vereadores a ir para as escolas também. É muito bom para vocês verem como está a nossa escola, mas como vai estar daqui a alguns anos. Porque nós queremos fazer um trabalho de excelência, deixar a nossa escola muito melhor. Mas digo para vocês, vai ser um trabalho bem duro, porque a coisa foi deixado muito a desejar nas nossas escolas. Então, peço para vocês sobre isso. Outra situação também é da escola tempo integral, sobre o tema almoço. O que eu quero dizer para vocês, vereadores, em momento algum, nós, da Secretaria da Educação, junto com a equipe pedagógica, nós tiramos o direito de qualquer aluno. Até porque a gente é baseado em leis. Até eu quero ler para vocês. O programa Tempo Integral está fundamentado conforme a legislação número 4.640, de 2023, portaria 1.495, de 2023, portaria número 2036, de 2023, portaria número 777, de 2024, decreto municipal número 1.351, de 2024, a lei federal número 13.005, 2014, a meta 6,
que é a meta da educação, a Lei 1102, de 2015. E, além de tudo, esses documentos aqui citados, digo para vocês, todos eles ressaltam a obrigatoriedade pedagógica nossa. E aí, nenhuma dessas leis diz para onde o aluno vai almoçar. Isso é uma questão nossa de secretaria, de organização de secretaria. Então, em momento algum, tiramos direito nenhum de aluno. Digo que os alunos estão muito bem assistidos, com os nossos professores, com transporte de qualidade. Então, eu sei que não agrada, ninguém de nós aqui agradou todo mundo, não vamos agradar mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, deixar pessoas denegrirem a imagem nossa da educação, não podemos. Até porque, assim, tudo que nós fazemos dentro da Secretaria da Educação é baseado em leis. Ninguém de nós inventa uma coisa para prejudicar uma pessoa. Infelizmente, tem pessoas que se acham prejudicadas. Mas, em momento algum, nós queremos prejudicar. Porque nós estamos aqui vendo o bem das crianças. E, com certeza, se formos buscar dentro da legislação, estamos fazendo mais ainda. Muito mais do que se diz a legislação que deve ser feito. Tanto que o município está investindo muito na escola tempo integral, mas acima do que é ainda que vem de recursos. Então, quer dizer, nós estamos com a escola em tempo integral, queremos ampliar para o município todo. Só que, assim, todos eles vão ter que ter adaptações. Em momento algum, nós não vamos poder ter adaptações do tempo integral. Vamos fazer, sim, adaptações, porque não se diz na legislação que o aluno do tempo integral tem que permanecer só na escola. Eu posso fazer vários outros locais. Então, quer dizer, a lei do tempo integral, ele diz que nós temos que estar a criança até 7 horas na escola. Mas esses 7 horas, com várias atividades. E digo para vocês, vereadores, vão ao meio-dia, 11h45, na verdade, que é a hora que o ônibus sai aqui, para ver a alegria dessas crianças embarcando no ônibus para almoçar. Teve uma criança que disse assim, viu, eu nunca tinha andado de ônibus assim, é tão bom. As crianças estão felizes. E assim, não, como eu disse a vocês, os pais, nós tivemos autorizações dos pais. Ninguém está pegando as crianças e fazendo o que quer. Né? Então, a gente tem autorizações de pais. Então, eu digo para vocês assim, ó, nós estamos cumprindo o que diz a lei do tempo integral, sim. Estamos dentro, fazendo tudo o que é correto. E digo para vocês, as atividades de tempo integral vai melhorar muito mais ainda. Porque no segundo bimestre agora, semestre, nós estamos trazendo ainda para o tempo integral aulas de robótica para o município, para essas nossas crianças. Então, quer dizer, nós estamos priorizando a qualidade. E nesse momento é isso que nós queremos. Infelizmente, nem todos gostam. Mas nesse momento a gente tem que ver o quê? A parte nossa de aprendizagem, de interação social, convivência com vários contextos e tudo visando a parte educacional dos nossos alunos. Então, digo para vocês também, né, sei que teve um vereador que já foi me procurar, acho que 3 vezes, eu não estava na Secretaria de Educação, mas digo que não sou uma secretária de gabinete, gosto de estar nas escolas, gosto, estou sempre indo nas escolas. Então, quer dizer, vereadores, me desculpa, até que tenho que pedir desculpa ao vereador Edilson, acho que me procurou e eu não consegui falar com ele. Mas sempre que precisar, a gente me manda uma mensagem e a gente atende, né? Mas digo para vocês assim, ó, essa secretaria não está sendo omissa, como nenhuma secretaria está sendo omissa com a educação do município. Também o vereador Fábio falou um pouquinho do autismo, né? Quero dizer que nós da Secretaria de Educação já entramos em contato com a Fundação Catarinense de Educação Especial para que a gente possa vir para frente e fazer junto com o Estado alguns projetos sobre o autismo. Sabemos que é uma coisa que está recorrente não só nas nossas escolas, mas em toda a sociedade. Então, a gente está buscando projetos, até mesmo formação para os nossos docentes, porque ninguém de nós estava preparada com a alta demanda de autismo que está acontecendo no município. Então, digo para vocês que estamos, sim, estamos buscando.
Também já aproveito que provavelmente vocês também podem ter escutado a falta de alguns profissionais nas escolas. Estamos sim com uma falta de um profissional, principalmente do inglês, na nossa comunidade escolar, mas já estamos no 12º edital para professores, solicitando, chamando, estamos fazendo ampla divulgação, e essa ampla divulgação para trazermos. Infelizmente não conseguimos, mas queremos deixar assim que nós não estamos dizendo que não estamos preocupados, estamos muito preocupados. Mas eu digo que também tem na escola uma equipe técnica responsável, uma pedagoga, um diretor, né? Pessoas que podem dar todo o suporte também, que eles não estão ficando abandonados também. Então digo para vocês assim, a educação tem muita coisa a fazer. O problema foi que se a gente tivesse pegado uma casa arrumada, que é isso que nós não temos, né? Uma casa arrumada, com as escolas do jeito que estão as nossas escolas. Então, quer dizer assim, há muito o que fazer ainda. Não será de hoje para amanhã que a gente vai conseguir isso. Mas digo para vocês assim, com o esforço de todos nós, na verdade é um esforço de não só nós da secretaria, mas eu digo de todo o governo, que é isso que o governo nosso está fazendo, buscando, indo atrás de recursos para que a gente possa melhorar cada vez mais a infraestrutura das escolas, a formação dos nossos professores, tanto que nossos professores desse primeiro bimestre já fazia mais de 5 anos aí que eles não tinham uma formação como está tendo. Todos os professores estão tendo formação desde a educação infantil aos anos finais. Estamos com formação para todos. Então, quer dizer, estamos melhorando sim, mas ainda vamos fazer muito mais. Digo para vocês também que a educação, ela é feita de todos, né? Não é feita só de uma pessoa ou de 2 pessoas. Ela é feita para todos e com todos. Nesse momento, eu quero aproveitar para vocês, fazer um convite para terça-feira que vem, estaremos na formatura do ProERD, às 19 horas, aqui no Centro de Eventos, onde quase 120 crianças irão se formar no programa ProERD da Polícia Militar. Eu convido que os senhores estejam presentes. É um momento que para as crianças é magnífico. Digo que eles vão gostar. Estamos com várias mudanças nessa formatura do ProERD e gostaria da presença dos senhores conosco. Sei que a sessão, né, senhor presidente, é às 6 da tarde, mas se for possível estar conosco às 19 horas, eu agradeço. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, secretária Ana Maria, pelas palavras, esclarecimentos aí. E vamos para fazer um pouquinho mais curta a sessão e liberar os vereadores para ir lá na formatura. Presidente, permite, secretária, muito agradecido pelos esclarecimentos. Eu sempre falo assim que o primeiro mandamento da política e do trabalho do executivo é comunicação. Fica o meu convite como vereador, né, que o presidente permita que sempre que tiver situações, nos esclareça para que não tenha uma sobrecarga de cobrança, tanto dos vereadores, quanto do executivo, quanto do secretariado. Sempre que possível, nos atribua pelo menos uma vez por mês, não só a Secretaria de Educação, mas todas as secretarias para esclarecer e tirar uma sobrecarga em todos os vereadores do que está sendo feito no planejamento, tá bom? Grato pelo esclarecimento e à disposição. Obrigada. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras. Prefeito. Os demais nobres vereadores, né, os nobres vereadores, cumprimento a todos os presentes nesta casa. E falar depois da doutora Ana é difícil, né? Parabéns, dá para ver, não é Edevard que está aposentada, né, Ana? Excelente secretária, preocupada com o nosso povo, com nossas crianças, com a nossa educação, e eu admiro muito, né, a pessoa da secretária Ana. Dizer para vocês que nós estamos bem servidos, estou feliz, mas junto com ela tem um time, tem uma equipe de diretores, diretoras, profissionais, enfim, todo mundo, né, Ana? Esse povo tem
cuidar das nossas crianças. A felicidade das nossas crianças é tão grande, que você vai nas escolas, quem foi nas festas juninas e tal, tem acompanhado e tem visto. A alegria deles é embarcar no ônibus, a nossa obrigação é dar o transporte, é cuidar deles, é colocar pedagogo, é colocar todos os profissionais, é colocar as estagiárias, merendeiras, tratar bem essas pessoas, colocar o buffet, como a secretária fez, e a nossa obrigação, né, secretária, é cuidar com amor, é o que nós fazemos dessas crianças. Bem colocado já o que a secretária Ana colocou, né, das escolas, estamos trabalhando muito para melhorar, e quero agradecer, né, os vereadores, todos os novos vereadores, né, pelos recursos que têm ido buscar de deputado, emendas para colocar, né, nas escolas. Um é uma emenda, outro é na creche, outro é uma cobertura, outro é o parquinho. Então, assim, sem distinção, eu quero agradecer os vereadores. Quer dizer que os vereadores do governo, converso mais, às vezes, por alguma situação, converso mais com o executivo, com o prefeito e tal, e estão alinhados e sabem o que está acontecendo no dia a dia. A oposição, que é uma oposição até o momento que eu tenho que elogiar e dizer que está sendo uma oposição inteligente, é uma oposição que a população esperava, faz os argumentos, faz as indicações, é uma oposição só de nome, né? Só para nós dividir, né, oposição e situação. Mas eu não tenho nenhuma queixa, digo que esse é o verdadeiro trabalho, né, em prol do nosso município, que todos vocês estão pedindo no dia a dia. Não é que o Wilson está me pedindo todo dia, o Guilherme está pedindo, está cobrando, o presidente cobra, o Alan cobra, o Tiago vai na escola do Arroio Fundo e cobra todo dia, o Anselmo tem se preocupado lá na comunidade dele, o Edilson, o Fábio, o Giovanni, buscando o recurso e tal. Isso é importante. Colocando já, mas eu vou falar bem rapidinho, presidente, porque a Ana falou quase tudo o que eu queria, mas mais assim é para um esclarecimento, o porquê dos projetos ali, o porquê da arquiteta. Não que a nossa engenheira Fernanda não faça um bom trabalho, excelente trabalho, mas é tanto projeto que apurou pela questão política, que esse ano tem eleição, né, estadual e federal, que nós temos que apresentar projetos e projetos. E esses projetos têm são bem extensos, são bem complexos, são bem técnicos, e a nossa engenheira Fernanda tem se desdobrado, mas ela pediu ajuda. Então, se nós pensar que nós estamos contratando, é tudo piso salarial, né, essa arquiteta, por um ano, teste seletivo, por um ano, né, e pode ser prorrogado por mais um. Mas se em um ano ela vai ganhar, vamos fazer uma continha rápida ali, uns 90 mil, né? Mas ela vai fazer projeto para 10 milhões de reais, que é o que nós temos apontado a nível de governo federal, estadual. E se nós não tiver esse projeto, não adianta nós apresentar nada. Então, é por isso o motivo de contratar fazer esse teste seletivo, né? A gente fala assim num tom feminino, né, secretária, arquiteta, mas pode ser um arquiteto, né? Então vai ser um teste seletivo. E se vocês conhecer, né, alguém, mande vir fazer, participar, quanto mais é melhor para nós participar. Aquele de 200 mil ali, aquela suplementação, senhor presidente, é de 200 mil, são 100 mil do governador e 100 mil do Mário Mota, deputado, que já entrou na conta, que vai entrando, né, agora os do deputado, e por isso que vocês estão suplementando ali naquela questão. A outra é do que foi lido ali, Guilherme, qual que foi o outro projeto ali? Que foi lido, foi o do arquiteta, qual que é, Jane, o outro projeto? Fisioterapeuta, bem claro. Essa questão do fisioterapeuta, eu quero que os nobres vereadores nos ajudem. Assim, tem uma demanda, toda a vida teve, né? Isso e vai ter sempre. Então, toda pessoa que faz hoje uma cirurgia, uma pequena, uma média, uma grande cirurgia, é indicado 40, 50, 60 terapia. E tem uma demanda enorme. Como nós não tinha fisioterapeuta que não para em Bela Vista todo pelo baixo salário, ela fica 30 dias e vai embora. Passa num outro teste e vai embora. Vem o outro e fica 15 dias e sai. Então, nós tinha passado pelo Cisamurc para Ana Cláudia, excelente, né? O trabalho que a Ana Cláudia Kaminski faz, via Cisamurc.
Então nós pagamos em torno, acho que de R$18 o procedimento que ela faz e, né, é o valor do Cisamurc. Então nós dobramos, falamos com ela, dobramos a quantidade de pessoas para ela atender, mas ainda está longe da demanda que nós temos em Bela Vista todo. Então nós tentamos alterar de 20, porque daí ela vem, só 20 horas, dificulta ainda mais para ela vir lá de Mafra, ou vir de Irinópolis, ou de outro lugar. Então os senhores estão aí, o projeto se alterar para 30 horas, pode ser que nós atraia mais um pouco, né, porque melhora o salário para ela ficar mais tempo aqui. Mesmo assim, nós vamos precisar muito do trabalho via Cisamurc da Ana Kaminski. Então, é nessa linha, né, que eu queria me referir um pouquinho nas indicações, dizer aos nobres vereadores, e começando pelo vereador Wilson. Vereador Wilson, nós terceirizamos, ora a máquina, e até uma prestação de contas, que se os senhores quiserem acompanhar, acompanhem. Foi chamado uma máquina, uma esteira, né, que foi uma empresa de Canoinhas que ganhou a licitação, que está no Pinhalzinho, enlargando a estrada e colocando material e fazendo um trabalho lá. Tem uma outra empresa que está atendendo as granjas de suíno, puxou centenas de caminhão, está com um caminhão terceirizado e uma escavadeira, né, terceirizada atendendo as granjas, principalmente as granjas no Ribeirão, 2 no Ouro Verde, e enfim, ajudando nós nas estradas, ajudando a puxar calcário. Então, todo o que os senhores, né, aprovaram e que nós depois licitamos, está os terceirizados, que não são muitos, né, não é muita hora e não é muito serviço, estão trabalhando, o nosso maquinário está trabalhando, o nosso... os senhores perceberam de que a nossa dotação, as dotações da agricultura e obras encurtaram. Nós estamos enxugando um pouquinho de cada lugar para suplementar, para nós dar andamento, porque foi investido muito dinheiro em conserto de máquina, né? E todos os senhores sabem que você conserta hoje e estraga e assim por diante. A questão... O vereador Edilson, a gente está preocupado sempre, sabe, lá do Ouro Verde, vamos estar cuidando com carinho. A questão de cronograma, vereador Fábio, eu queria muito, acho que qualquer um de nós queria ter esse cronograma e chegar aqui e dizer que o cronograma é esse, mas não conseguimos. Infelizmente não conseguimos, porque nós estamos pensando em com todo o maquinário no Rio dos Poços, temos que ir no Ouro Verde, temos que ir na Serra, temos que ir no Pinhalzinho e assim por diante. Então, assim, na medida possível a gente vai estar falando aonde vai estar, mas a gente não consegue fazer uma localidade só. A questão de serviços da pintura, bem colocado, Fábio, mas só vamos falar o lado bom também da pintura, né? Que as taxinhas, faz 30 anos que não foi posto, e deu quantos acidentes e quanta dificuldade, e que as taxinhas colocadas foi uma maravilha do mundo. Tudo que passou ali, eu recebi elogio de todo mundo que passou. Mas a pintura, realmente, eu falei para o Natan que notifique a empresa que volte a refazer muitos serviços, faixa de pedestre que já saiu, se foi falha nossa, eu pedi para a engenheira conferir a nota fiscal da qualidade da tinta, ela conferiu, ela acompanhou, e foi feito tudo o que tinha de fazer da parte técnica, mas eu confesso que não gostei. Não gostei da tinta. Em muitos locais eu pedi para eles voltar e refazer. Então nós vamos, como disse a secretária Ana, é nossa a contratação de uma empresa que não foi nós que contratamos, foi o Sim Catarina, nós chamamos desse Sim Catarina, que em muitas coisas eu estou descontente, né, com essas empresas, porque você chama e cobra, é a mesma questão da iluminação pública, que agora estão prometendo que vão chegar essa semana para concluir a questão da iluminação pública. E o Sim Catarina que veio também, essa empresa veio através deles. Não gostei também, né? Então, dizer para os vereadores que estamos juntos, estamos unidos, né? E vamos trabalhar muito. Está chegando os recursos dos deputados, né? Vamos trabalhar bastante, né, para nós fazer com que o nosso município cresça. Essa empresa de costura, né, que veio aí, já trouxemos o Senar, já estão 4 dias, se os senhores quiserem visitar e acompanhar, dando curso para 20 mulheres ali, costurando, trabalhando, faturando, costurando para a Prefeitura de Rio de Janeiro, está sendo costurado aqui, né, e mandado para lá, camiseta.
Gazeta. Então, as coisas estão acontecendo. Logo, logo, eu quero sentar com todos os nobres vereadores para nós discutir sobre o Estrada Boa Rural, que a gente já conversou com o governador, mas está esperando uma aprovação na Assembleia, que vai ser semana que vem. Eles têm que aprovar lá primeiro, para daí nós discutir aqui, e para nós estar discutindo também as questões de leis complementares a respeito do plano diretor do município, né, para nós discutir, que é bem essa comissão que os nobres vereadores fizeram. A gente vai sentar, não foi perdido, né, então nós aprovamos as diretrizes, mas agora tem as leis complementares, né, com o foco especial no município. Então, estamos juntos, né? Tem mais uma sessão, provavelmente eu não estou aqui na outra, né? Daí já entra em recesso, né, presidente? É isso. Esses primeiros 6 meses, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Estendo a mão, digo que o governo é para todos os belavistenses, e algumas criticazinhas, todos nós estamos preparados para ter, né? O pessoal critica às vezes que o vereador não faz nada, o prefeito não faz nada, o secretário é ruim, o diretor é não sei o quê, a merendeira não sei o quê, mas algumas pessoas, e é o hábito, e nós estamos preparados para isso, né? E muito obrigado pela atenção, senhor presidente. E reforçando, né, vamos todos lá, que é um dos melhores cursos do Brasil, né? Por isso que nós trouxemos esses dias ali um palestrante, né, um subtenente, que foi o fundador do programa ProERD, que é o melhor programa que existe para mim no Brasil, esse ProERD, né? E para cuidar dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Então vamos todos estar lá, né, nessa, que vai ser às 19 horas, é isso, Ana? Aqui no Centro de Eventos. Quantos formando, Ana? Então, beleza. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Carlinho, pelas palavras aí. Está em primeira discussão o projeto de lei 34/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 34/2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 34/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei 35/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei número 35/2025. Os que forem a favor, permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 35/2025. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de julho de 2025, neste mesmo local e horário. Boa noite a todos.